Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui iniciando essa semana, mais uma vez, com muita gratidão por termos este momento de aprendizado, de conexão, esse momento em que unimos as nossas energias para que possamos sentir esse amor no coração de cada um de nós, nos envolvendo a todos. E hoje, nessa noite de segunda-feira, nós vamos dar início rogando ao nosso Mestre Jesus, nosso querido amigo, nosso farol, nossa estrela guia, que Ele possa estar nos abençoando. E que durante todo o momento em que estivermos aqui no estudo oração, possamos receber as bênçãos de luz, de paz, de amor, de fraternidade, de coragem, de esperança e de fé. Que nós, os nossos familiares, os nossos lares, os nossos locais de trabalho, sejam envolvidos com essa luz. E que essa luz possa penetrar o nosso corpo físico e espiritual, dando-nos o equilíbrio necessário, a força necessária para continuarmos a nossa jornada de aprendizados. Que assim seja. Boa noite aqui. Seu Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Conceição, boa noite. Marlene, boa noite. Norminha, boa noite. Todos aqueles que não se encontram aqui no chat ao vivo, mas que a gente possa... Melissa, boa noite. Didi, boa noite. Sejam bem-vindas. Que todos possam receber essas vibrações de luz, mesmo aqueles que forem assistir o estudo oração mais tarde ou amanhã por algum impedimento, né? Pois bem, hoje nós vamos estudar este livro aqui, que se chama Libertação pelo Amor. Autoria espiritual de Joana de Ângeles e a psicografia do nosso querido irmão Divaldo Franco. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, tem escrito livros, né, que nos chamam a atenção para vários aspectos psicológicos, emocionais, sociais da nossa existência, né? E esse capítulo não deixa de ser diferente. O capítulo 24 tem o título Autenticidade. E nós vamos ler este capítulo e vamos conversando sobre esse assunto aqui, né? Para que a gente possa entender o que Joana de Ângeles está falando de autenticidade. Né? A gente sabe que a autenticidade é o sinônimo de verdadeiro, né? Olha, esse aqui é um autêntico relógio da marca tal. Então, é um verdadeiro relógio, né? Uma pessoa autêntica é o quê? Uma pessoa verdadeira. Então, será que isso tem uma importância, assim, na nossa vida? Mas como que eu consigo, como que eu posso ser autêntico, né? E quais as vantagens que se tem uma pessoa que é autêntica? Será que vale a pena na nossa progressão espiritual? Então, tudo isso Joana de Ângeles nos esclarece com maestria, né? Vamos iniciar, então, capítulo 24, autenticidade. Como o capítulo é grande, eu estou trazendo vou ler alguns trechos deste capítulo para a gente, assim, como se fosse um resumo, certo? O grande milagre chamado êxito, que decorre do desenvolvimento intelecto-moral do ser humano, é descobrir-se autêntico. Depois dos investimentos comportamentais que o conduziram a usar diferentes máscaras impostas pelas circunstâncias temporais, momento chega em que se lhe torna inadiável assumir a sua autenticidade, a consciência de si mesmo. Então aqui, minha gente, Joana de Ângeles fala que o êxito do nosso desenvolvimento
né, da nossa escalada evolutiva, é quando a gente se descobre autêntico, né? O nosso desenvolvimento intelectual, moral, psicológico, ele nos leva a um crescimento interno, e esse crescimento, ele tem êxito quando nós descobrimos essa autenticidade em nós, né? E ela disse que a gente, durante a vida, durante muitas vidas, nós usamos diferentes máscaras, né? Impostas por circunstâncias. Por quê? Porque muitas vezes nós somos levados a usar essas máscaras para agradar o ambiente social ou familiar ou do trabalho que nós estamos nos relacionando, né? Aí ela continua. Descobrir-se humano, suscetível de erros e de acertos, constitui um passo decisivo para a vivência da autenticidade. Olha que interessante, né? A pessoa que não assume a sua humanidade, a sua autoria de lindos acertos e difíceis erros de reparação, ela não consegue este processo de autenticidade. Por quê? Porque ela não se encara, ela não consegue enxergar dentro dela mesma tudo aquilo que é maravilhoso e tudo aquilo que é errado e que nós alimentamos, mesmo sem sabermos, ou mesmo sabendo, não damos conta de fazer diferente. Então, olha que interessante, descobrir-se humano. E o que é ser humano? Nós podemos acertar e podemos errar. Então, isso é um passo decisivo para a vivência da autenticidade. E Joana continua. Em face dos inúmeros conflitos que perturbam o discernimento, que faculta agir-se com equilíbrio ou de maneira utilitarista, cria-se uma couraça de defesa, a fim de estar-se protegido contra as ocorrências das pessoas consideradas agressivas ou perigosas. Ou seja, nós buscamos nos poupar, principalmente quando nós temos histórias complicadas da nossa encarnação na nossa família. Então, lares com muito conflito, muitas dificuldades de relacionamento, muita agressividade, violência, a pessoa precisa de se proteger para não entrar muito naquela situação. E aí o que acontece? A gente percebe que muitas crianças começam a mentir, começam a ficar dissimuladas, com medo de castigo, medo de apanhar, para não ver os pais brigarem, né? Ou para o professor não chamar atenção diante de uma nota. Então, a gente começa a construir essa couraça pela nossa falta de autoconfiança, pela falta de amadurecimento, de nós nos entendermos e nos aceitarmos humanos que acertam e que erram. E aí nós vamos construindo as nossas máscaras, né? Às vezes você está lá, a pessoa está tão calma, tão tranquila, e você fala, nossa, eu queria ser calma como essa pessoa. E quando você vai conviver, a pessoa é uma pimenta malagueta, de calma não tem nada, né? Ou seja, havia uma máscara para se fazer mais bonito, para se fazer melhor, para se fazer mais evoluído, e que muitas vezes a gente coloca quando no nosso inconsciente tem um medo, ou uma necessidade muito grande de agradar o outro. Um medo de rejeição muito grande também leva a gente a usar máscaras. Então,
Quando eu percebo que eu estou no meio de pessoas agressivas ou perigosas, eu coloco a minha máscara e começo a concordar por fora, mas por dentro eu estou engolindo o sapo. Eu deixo de brigar, mas eu fico magoada. Eu deixo de falar, mas eu fico com aquela coisa na minha mente a noite inteirinha, voltando. Por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo outro? Né? Então, quem de nós que já não passou por momentos assim? Todos nós. Porque esse uso da máscara, ele faz parte de um mecanismo de defesa. Porque tem dia que você não quer se aproximar do assunto. Sabe quando você entra no elevador, às vezes você está com uma cólica, e a pessoa, oi, tudo bom? Bom dia, tudo em paz? Gente, tudo bem. Mas por dentro a gente está com aquela cólica. Mas a gente não quer entrar em detalhes, tal, então a gente coloca a máscara de sorriso e, não, tá tudo bem, tchau, até breve, tal, e de repente a gente está lá, indo para o médico, né? Então, muitas vezes, a gente faz de conta que não se magoa, faz de conta que está sem ciúmes, a gente faz de conta que é corajoso, né? Para agradar e ter o apoio e receber palmas daqueles que a gente acredita serem muito importantes na nossa vida. Né? Continuando com o Joana. Os mecanismos que lhe facultavam a aparência de pessoa gentil, generosa, protetora, salvadora de tudo e de todos que se lhe acercassem, fizeram que sempre pensasse primeiro nos outros, em detrimento de si mesma, havendo resultado essa atitude em amarguras e ressentimentos não exteriorizados. Eu já me vi várias vezes nessa situação, né? Porque a gente deseja ser gentil, deseja ser generoso, ser protetor, ser mãe de todos, né? Salvar as situações daqueles que nos cercam, defender, entrar na frente, comprar uma briga pelos amigos, né? Mas isso tudo nos leva a uma rotina de esquecimento de nós mesmos. Então, nós passamos a pensar sempre primeiro no outro e nós vamos ficando para depois. Sempre para depois. Ah, tem isso aqui, dá para comprar um celular. Não, eu vou comprar para o meu filho que é mais jovem. O meu deixa esse velho mesmo, que só funciona ligado na parede. Né? Ah, eu queria tanto ir para uma praia, mas se eu falar que eu vou para a praia, meu marido vai ficar chateado, tal, porque ele não gosta de ir. Então deixa, eu não vou para a praia, não, a gente vai para a montanha. Né? E por aí vai. Então, a gente deixa de falar sobre quem a gente é, de mostrar quem a gente é, para tentar agradar o outro. E aí, o que acontece? A gente não consegue agradar sempre a todos. Nós acabaremos desagradando de uma forma ou de outra. E aí, chega no momento que a gente nem se agrada nem agrada o outro. Porque tem horas que a gente não sabe o que é preciso, qual o milagre para o outro ser feliz. E não é da nossa responsabilidade manter o outro em estado constante de felicidade. Né? Muitas vezes a gente conhece casais que não discutem na frente dos filhos, ok? Não brigam, ok? Mas em algum momento eles precisam discordar um do outro explicitamente para esses filhos perceberem que eles discordam, que eles não pensam da mesma forma, mas que eles vão dialogar e chegar num ponto em comum. Isso é muito saudável. É um ensinamento em tanto para os filhos. O outro não precisa de pensar igual a mim, porque ele não passa a ser meu inimigo se ele pensar diferente. Entendem? Ou o nosso amor é forte, que a gente pode ficar um pouco emburrado, a gente pode discordar, a gente pode ficar ali sem chegar a um consenso, demorar a chegar no resultado, mas a gente está junto. Então, as crianças, os adolescentes, eles precisam de perceber esse mundo real. Não o mundo de brigas, panela voando,
agressividade, não é disso que eu estou falando. Estou falando do mundo real, onde a gente às vezes concorda e às vezes a gente não concorda com o outro. E eu posso ser autêntico sem ser grosseiro. Eu posso ser respeitoso e sincero, colocando o meu ponto de vista, né? Argumentando. Bom, aí os filhos, ao invés de darem birras, até quando tiverem com 30, 40 anos, esses filhos vão saber o quê? Argumentar. Então, no futuro, quando estiverem num trabalho com um chefe difícil, eles vão saber o quê? Argumentar sobre algo que eles queiram falar, que eles não concordam. Assim, a nossa casa, o nosso lar, é um laboratório, né? Bom, o indivíduo é um ser especial. Cada qual é único e as suas são experiências intransferíveis. A minha experiência é a minha experiência. Podemos estar todos olhando para o eclipse da Lua, mas a minha experiência, ela condiz com os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha história de vida, que é diferente do outro que está do meu lado. Entende? Por isso, o indivíduo necessita autovalorizar-se dentro das medidas exatas da sua realidade, evitando-se a exaltação, mas também evitando a subestima. Ou seja, a autovalorização, a autoestima boa, ela não é uma supervalorização ou a pessoa se achar. Não é. Está dentro da realidade, né? Nossa, eu sou boa com logística. Quando eu vou organizar uma festa, eu penso em tudo, né? Eu, por exemplo, seria uma excelente cerimonialista, que eu penso nos detalhes, eu levo a agulha caso precise, por aí vai. Então, isso é uma coisa boa que eu tenho dentro de mim, né? Isso é real. Eu não vou dizer que eu sou a pessoa mais sábia do mundo e que eu sei tudo sobre logística, né? E aí ficar me achando, não é, mas eu tenho que ter conhecimento de que eu sou boa em planejamentos. Ponto, né? Daí a ficar exaltando e humilhando quem não é, são outras histórias. Então eu preciso de identificar quem sou eu, o que eu sei, o que eu não sei, em que eu sou boa, o que eu sou um fiasco, que eu preciso de aprender, né? Onde estão, assim, as coisas positivas que eu vivencio, que eu crio, que eu recebo? E onde estão os negativos? Então, sem esse conhecimento interno de você mesmo, com muita verdade, com o olhar sem nenhuma máscara, para dentro de você, tirando todas as máscaras, isso é processo de autoconhecimento. Isso é processo de saber ser autêntico, né? E a autoestima não é eu não achar defeitos em mim ou problemas. A autoestima é encontrar e fazer o melhor para potencializar o que tem de bom em mim e que me faz feliz. Continuando com Joana de Ângeles. Neste processo de identificação da sua autenticidade, é justo descobrir e aceitar que o seu lado escuro desconhecido existe e deve ser desvelado, de forma que possa modificar-se para claro e formoso. O fato de escondê-lo de maneira alguma impede que ele permaneça gerando, não poucas vezes, situações embaraçosas e perturbadoras. Há em todas as criaturas humanas o anjo e o demônio, na conceituação da dualidade do bem e do mal, como resultado das heranças do primitivismo. O demônio, o mal, o anjo, o bem. Trabalhar o lado negativo a fim de exaltar o edificante é a tarefa da reencarnação. Então, gente, nós estamos aqui para encontrar, trabalhar
e transmutar toda essa negatividade em algo positivo, em algo bom, em algo que me ajude, que me construa, né, uma realidade mais feliz e mais autêntica possível. Todos nós temos anjos e demônios dentro de nós. Então, nós precisamos, não é esconder o demônio debaixo do tapete, ou colocar ele preso numa garrafinha, igual naquela novela do Pantanal, né? Não. Nós precisamos de olhar de cara para esse demônio que habita em nós e olharmos o que eu posso melhorar, como que eu posso diminuir essa força desse lado escuro meu. Né? Só tem uma forma, eu trabalhando com o bem, com o amor, eu exaltando o meu anjo, fortalecendo e trabalhando tudo aquilo que alimenta o meu demônio. Né? Então, se o meu demônio é inveja, eu não posso fingir que não tem inveja. Eu preciso de encarar de frente e trabalhar essa inveja. Por que eu preciso de ter inveja? Por que eu quero algo que seja igual? O que está me fazendo falta? Né? Por que eu estou desejando isso que não é meu? E por aí vai. O ser humano está destinado à paz, superando os conflitos remanescentes das faixas primárias por onde transitou, de maneira que aspire aos ideais de iluminação e de liberdade. Habitamos sim mundos primitivos, estamos no mundo de provas e expiações, seguindo para o de regeneração. Então, essa face mais obscura das nossas encarnações está trazendo a luz para as nossas vidas. E mesmo nesta mesma vida, muito da ignorância que eu tinha de inúmeras coisas, hoje eu não tenho mais. Eu já estou melhor. E vou ficar melhor ainda no futuro. Então, é a gente saber transitar por esse princípio, por essa parte mais obscura e caminharmos em direção à luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Surge, no entanto, o amor surge, no entanto, não, desculpa, gente. Desculpa. Bom, o amor concede-lhe a realização desse objetivo, né? Que é aspirar os ideais de iluminação e de liberdade. E o seu êxito encontra-se na satisfação de poder amar. Surge, no entanto, quando se está empenhado na realização da autenticidade, um delicado claro-escuro no comportamento, que é saber se distinguir quando se está sendo verdadeiro ou quando se mostra agressivo, grosseiro, exteriorizando os conflitos disfarçados de verdade. É muito comum parecer-se veraz mediante conduta atormentada e destituída de gentileza. Não se trata aqui de dizer aos outros o que cada um compraz expressar, mas ser-se leal para consigo mesmo, não se apresentando ao próximo com máscaras de dissimulação. Desvelar-se significa retirar o véu que cobre a realidade, porém, na medida do possível e na ocasião própria. Aqui é a delicadeza, a amorosidade que devemos empenhar no nosso processo de crescimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento de uma boa autoestima. Né? Então, esse limite tênue entre ser verdadeiro ou ser grosseiro, né? Em ser agressivo ou gentil, nós que temos que conduzir de forma a que possamos ser verdadeiros e não dissimulados, porém, nos expressarmos com paciência, com amor, com dedicação. A nossa expressão precisa de ser luz. Né? Bom, o amadurecimento psicológico de cada pessoa informa
aquilo que se lhe torna oportuno ou não fazer, a fim de ser conhecido, identificado com os propósitos que acalenta interiormente. Ideal, portanto, que todos revistam-se de sentimentos edificantes e cultivem aqueles que os promovem moral e intelectualmente. A pretexto, portanto, de autenticidade, não é lícito agredir-se o próximo com palavras ásperas, nem apresentar-se destituído de valores éticos, como se isso expressasse humildade. Muito importante essa parte, né, gente? Então, ser autêntico não é ser grosseiro, não é falar o que pensa, não é ser aquele super sincero que enfia uma faca afiada no sentimento do outro, né? Então, ser autêntico é ser verdadeiro. Mas junto com a autenticidade, eu preciso de envolver a ética, a bondade, a paciência, o amor, para que a comunicação, a convivência seja um instrumento de evolução, de crescimento, de aprimoramento, do aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Continuando com Joana de Ângeles. Ser-se fiel a si mesmo com todo respeito pelo outro, não causando atropelos aos demais, em face das descobertas dos compromissos pessoais, é método eficaz para a autenticidade. Ou seja, eu vou ser fiel a mim, independente do outro gostar ou não, né? Mas eu não preciso atropelar o outro que discorda de mim, né? Porque às vezes o outro não consegue enxergar os compromissos pessoais que demandam de uma ética, de uma espiritualidade, do desejo de construir felicidade, da certeza de trabalharmos no bem, né? Então, eu trouxe aqui uma reflexão para complementar essa parte do texto de Joana e depois tem um parágrafo para a gente finalizar, né? Então, só recapitulando, né? A autenticidade nos lembra aquilo que é verdadeiro, né? Então, a pessoa autêntica, ela expressa a sua opinião, seus sentimentos, porque é uma pessoa que já está mais madura e não fica sendo governada pelo medo de retaliação, pelo medo de abandono, pela necessidade de aplausos, né? Ela não tem essas segundas intenções, por mais que sejam inconscientes, ela já passou dessa fase, né? Então, a pessoa autêntica é uma pessoa mais transparente. E é interessante porque as pessoas autênticas costumam trazer uma paz. Por quê? Ela traz uma paz interior com quem convive. Porque a gente não tem que ficar adivinhando o comportamento, o sentimento, o que a pessoa está pensando. Ela nos traz isso. E aí é importante, porque é uma verdade que a gente precisa ter para que a gente possa estabelecer um diálogo sadio e maduro, né? Bom, nem todos têm a coragem de se portar de acordo com a sua vontade interior. Por quê? Nós passamos anos, décadas, centenas de encarnações usando máscaras sociais, né? Então, agora, para a gente poder tirar essas máscaras sem se sentir inadequado, né? A pior das criaturas, ou incompetente e tudo mais, acontece, né? Então, nós precisamos de ter a coragem de começar o processo de retirar as máscaras que não são mais necessárias, certo? E às vezes a gente tinha máscaras na nossa infância, na nossa juventude, que agora a gente não precisa mais. E é um peso livrar-se daquilo que não precisa, né? Então, ser autêntico é ser verdadeiro e leal consigo mesmo, mas também com os outros, né? Então, a pessoa que é autêntica, ela tem uma autoconfiança boa e uma autoestima elevada, senão não dá conta. Os medos, as inseguranças, as dificuldades vão
impedir aquela pessoa de se entregar mesmo a esse processo, né? Bom, então, as máscaras sociais, como eu falei, são necessárias, né? Na nossa convivência em muitas ocasiões, né? Você está num casamento e a pessoa que se esforçou, fez aquela festa, né? E aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem, não preocupa não, você fala para a mãe do noivo. E de repente está faltando ali, a comida está meio ruim para passar, tal. Mas essa máscara é uma máscara para não preocupar aquela mãe um dia que já está tão atordoada, né? Depois, passando a festa, se ela vier perguntar, se quiser saber mesmo a opinião, a gente fala, mas às vezes a gente não tem intimidade para levar naquele momento ali uma preocupação do outro, né? Bom, então, gente, muitas pessoas usam tanto as máscaras para poderem ser perfeitos que o eu interno da pessoa fica anulado e encoberto por inúmeras máscaras. E aí a pessoa vai esquecendo de olhar para dentro de si mesma e descobrir quem ela realmente é. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma paciente, o qual era, o que lhe dava prazer de fazer diariamente, né? Ela não sabia. Por quê? Porque ela cuidava de marido, de menino, de pai, de mãe e tal. Ela não parava para pensar o que dava prazer. Ela ia fazendo só o que dava prazer para o outro, né? Então, aí, o que acontece? Muitas vezes você quer deixar o outro confortável e você se esquece de se deixar confortável também dentro da lealdade, dentro da autenticidade, né? Bom, então, quando essas máscaras tomam conta de mim, passam a ser o meu eu, não sou eu. É uma performance minha, né? Então, a gente sabe da identidade do Batman, né? Mas a gente, o que nos chama atenção, né? O Batman tem aquela performance de usar o poder econômico dele para construir engenhocas e tudo mais e tentar salvar o mundo de muitas pessoas maldosas, né? Então, ok. Mas por que aquele personagem precisa de máscara? Por que ele não pode assumir quem ele é e ser o Bruce Wayne de verdade, né? Por que ele precisa dessa máscara para ser aceito? Quais as cobranças que existem ali por detrás para ele não assumir que ele é o Batman, né? Então, quantas vezes nós queremos ser super mulheres, super homens, né? Que não erram, que não recebem críticas, que acertam em tudo, que sabem o que fazem. E nós buscamos ser tão autossuficientes que, sem perceber, nós nos afastamos muito do outro. E aí nós temos que fazer o caminho de volta. Porque tudo tem sentido quando é repartido, quando a convivência acontece, quando trocamos energia, trocamos um diálogo, né? As nossas forças são trocadas e são fortalecidas, né? Bom, então, como ser autêntico, né? Então, ser autêntico me leva a sentir uma felicidade por eu poder ser eu. Todo mundo já experimentou o momento de estar com um amigo ou com uma amiga bem próximo e de repente, assim, você poder falar exatamente a sua opinião, sem medo de melindre e tal, você falar exatamente sobre quem você é, você poder chorar, poder mostrar sua fraqueza, seu medo, isso é maravilhoso. Então, ser autêntico nos traz um estado de paz muito grande, né? Aí, novamente, a gente lembra que ser autêntico não é destratar o outro e nem ser grosseiro, né? Pois bem, então, a felicidade é sentida porque eu vivencio uma verdade incomparável, porque a minha verdade é minha.
só eu posso vivenciá-la plenamente, né? Então, é muito interessante a gente poder ser autêntico e perceber os momentos felizes que uma autenticidade nos proporciona, com a ética, com o amor, com a delicadeza, né, de se tocar o coração do outro. Bom, então, algumas dicas para a gente poder desenvolver a autenticidade. Primeira dica, seja leal a si mesmo. A gente não pode ficar cedendo a todas as pressões sociais, entendeu? Porque os outros criam moldes para a gente se encaixar. Então, eu preciso ser leal aos meus valores, às minhas vontades, às minhas necessidades, aos meus sonhos. Eu me lembro que uma das minhas filhas, quando fazia faculdade, ela era leal a ela. Nunca colocou álcool na boca. Não gosta, nunca gostou, nunca proibi, mas ela não gosta. E quando ela estava na faculdade, os colegas faziam apostas para ver quem que ia colocar ela de porre uma vez. Entendeu? Para ela beber. E nunca conseguiram. Ela não gosta. Então ela foi leal a ela mesma, sabe? E muitas pessoas que também não gostavam, com medo de não ser aceitas no grupo, começavam a beber. E às vezes ficavam de fogo, ficavam bêbados, né? Sem necessidade, sem desejar, apenas para ser aceito naquele grupo, né? Então nós temos que ser leal a nós mesmos. Se nós estivermos no nosso trabalho, né? Eu não faço, nunca fiz um atestado de comparecimento falso. Não faço. E se for um grande amigo que pedir, eu vou falar, não faço. E se esse grande amigo ficar emburrado, não era amigo, sabe? Então, às vezes, nós já conseguimos ser leais aos nossos valores, né? Mas nós precisamos ser muito leais aos nossos desejos, sonhos, porque às vezes a gente gasta muita energia realizando o sonho alheio e esquecemos de nos voltar para nós mesmos. A segunda dica, né? Não se importe com o que os outros pensam. Gente, a gente não controla pensamento alheio, sabe? Muitas vezes a pessoa tem um temor, um medo tão grande do que o outro vai pensar, ou o outro amigo, ou o outro pai e mãe, ou um desconhecido, né? Que vai ficando sempre inibido. A sua personalidade passa a ficar trancado dentro de uma caixinha, e a pessoa não se expressa. Já viram muita gente que não tem expressão? A cara de triste está igual a cara de alegre, que está igual a cara de medo, né? Então, as pessoas mais ansiosas têm esse medo mais aflorado. O que o outro vai pensar? Qual a consequência disso? O que vai acontecer com isso? Né? Como é que vai ser essa crítica? E aí, as pessoas modificam seu comportamento e criam um molde para afastar a crítica e ser mais aceito pelos demais. E aí começa aquela bola de neve, né? Que fica muito grande. Então, o medo de não ser aceito, o medo do julgamento dos outros, ele tem a base nos traumas vivenciados nesta e em outras vidas, nos ressentimentos, nas contínuas experiências ruins, na insegurança, na falta de autoestima. Tudo isso leva a pessoa a ter medo do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar, do que o outro vai fazer. O medo do julgamento do outro. Então, para eu conseguir superar o meu medo do julgamento do outro, eu preciso trabalhar essa base. Então, eu tenho que trabalhar os meus traumas, as minhas frustrações, os meus ressentimentos. Eu tenho que trabalhar cada experiência ruim, transformar em aprendizado. E eu tenho que trabalhar a minha autoestima. Quando eu trabalho isso, naturalmente eu já vou sendo uma pessoa que vou ter mais coragem de ser eu mesma.
sem medo do julgamento, do abandono do outro, né? Então, se você só ficar pensando no que os outros vão falar de você, você não vai viver de verdade. Você só vai ficar respondendo às indagações dos outros e a sua vida está anulada, né? Por mais que você tente a vida inteira agradar, você não consegue ser. Uma pessoa, imagine todo mundo que está ao seu redor, né? Então, vamos trabalhar para não ficarmos acuados diante do medo do julgamento dos outros a nosso respeito. Terceira dica, pratique a autoaceitação. O que é a pessoa se aceitar? A pessoa que se ama. A pessoa que se aceita, ela aceita os pontos positivos e ela sabe dos pontos negativos que precisam ser trabalhados. Então, a pessoa que se aceita, ela se trabalha mais ainda, né? Então, eu sei que eu sou imperfeita, então, todos são imperfeitos, eu não tenho problema em admitir um erro ou um engano, né? E aí, o que acontece? A pessoa que coloca uma máscara com medo, né, sem se aceitar, de fato, e sempre se julgando o pior e não conseguindo enxergar o que tem de positivo, essa pessoa vai passar tempos da sua vida, né, sem assumir seus erros, nem sem admitir os defeitos. Por quê? Porque isso gera uma angústia e me leva a uma fuga psicológica, para que eu não seja julgada. Mas eu não consigo me aceitar. E eu preciso me aceitar. Por quê? Como Joana de Anjos diz, os pontos positivos, beleza, mantemos. O que eu tenho de sombra, né? O que eu tenho de demônio dentro de mim, eu preciso aceitar e trabalhar. Se eu não aceito que eu estou com febre, eu não consigo tratar a febre. Se eu não aceito que eu estou anêmica, eu não consigo tratar a anemia. Então, nós temos que aceitar os nossos erros, né? Os nossos defeitos, assim como nós temos que aceitar as nossas qualidades e os nossos pontos fortes. E o objetivo da encarnação é o quê? Transformarmos tudo aquilo que é ruim, que impede o meu desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, em experiências de aprendizado, para que eu possa ir evoluindo, né? E a quarta dica, tenha amor próprio. Se eu não me aceitar, se eu não me amar, eu não conseguirei ser autêntico. Porque eu preciso de saber quem eu sou para ser leal a mim. Eu preciso de compreender as minhas verdades, meus sonhos, meus desejos, para que eu possa construir essa estrada que eu vou caminhar sem medo do julgamento alheio, né? Então, será que você se ama? Tem algumas perguntas que eu vou fazer, cada um pensa em si, só para pensar como é que está o seu nível de amor próprio, né? Você deixa que os outros imponham as suas vontades? Você releva atitudes claramente nocivas para manter uma amizade ruim? Você já se anulou para tentar salvar um relacionamento amoroso? Então, se você disse sim para tudo isso, é preciso trabalhar esse auto-amor, né? Não é fácil, mas no dia a dia, sementinha por sementinha, a gente vai se diminuindo para caber no mundo do outro e passa a viver os objetivos, sonhos e realidade do outro. Então, eu preciso voltar para viver a minha realidade, o meu sonho, o meu projeto, a minha evolução, né? É importante dizer não, né? É importante não aceitar tratamentos inadequados que te diminuam, que te coloquem numa situação
muito difícil, mas de forma respeitosa, de forma argumentativa, de forma decisiva dentro de você. E se às vezes para isso você tiver que mudar de trabalho, de setor, ou recomeçar num outro curso que você se enquadra melhor, vai acontecer, né? Então, gente, nós precisamos de conhecer a nossa personalidade, de amar quem a gente é, de nos valorizar pelas lutas todas vencidas e de nos fortalecermos para aquelas que ainda vêm. Por quê? Uma pessoa autêntica, ela tem alguns benefícios na vida que são muito importantes, mas que para eles surgirem na nossa vida, nós precisamos de construir esse caminho da autenticidade. Por exemplo, ter coragem para resolver conflitos e para superar dificuldades, trabalhando o medo, né? Não manter relacionamentos tóxicos com medo de abandono ou numa codependência muito negativa. Não precisar esconder a sua opinião, a sua vontade, a sua emoção, mas isso ser um processo tranquilo e natural. Conhecer-se a um nível profundo, porque quem é autêntico se conhece, né? Possuir um bem-estar físico e emocional melhor, sem tantos medos, sem tantos pensamentos persecutórios, sem tantas preocupações com o que os outros vão falar, né? Sem tanto medo de abandono, de não atingir a expectativa do outro. Então, quando eu sou autêntico, tudo isso diminui. A gente saber se defender com classe, né? Saber sair de um processo em que o outro está se aproveitando da nossa boa vontade, com educação, com classe, com ética, né? E a gente também, quando é autêntico, a gente combate alguns transtornos mentais que são originários de uma realidade paralela criada por nós. Então, a autenticidade, ela mostra a realidade onde a realidade está, e não nos devaneios dos medos todos e das complexidades de não ser autêntico e criar uma outra realidade que não é condizente com a verdadeira realidade, né? E aí nós voltamos aqui para Joana de Ângeles, que finaliza dizendo o seguinte, com isso eu termino a minha fala. Em Jesus, sempre temos o modelo único de que nos podemos utilizar para servirmos-nos de parâmetro. Humilde, jamais escamoteou os sublimes predicados que lhe exornavam o ser. Igualmente, nunca exorbitou, apresentando-se submisso ao Pai que o enviara ao mundo para que a luz dominasse as trevas. Assim, Jesus afirmou eloquente: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu vos dou a minha paz. Autêntico, no momento derradeiro, Jesus ofereceu ao mundo a incomparável lição da total entrega, afirmando: Pai, em tuas mãos entrego o Espírito que sou. Essa era a reflexão que eu quis trazer aqui no dia de hoje. Achei importante para mim, acho que pode ser importante para vocês, para essas reflexões. E vamos agora fazer a nossa prece final. Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo exemplo vivo do amor a Deus e do amor ao próximo que o Senhor foi. Agradecemos o exemplo de humildade, de assertividade, de autenticidade,
o exemplo de amor ao próximo, de respeito. Muito obrigada, Jesus. Rogamos que o Senhor ilumine todos nós aqui presentes, nos envolvendo com uma energia de paz, de amor, de coragem, de superação, de aceitação. E nós vos pedimos, Jesus, que abençoe os nossos lares, os nossos locais de trabalho, os nossos meios de transporte, os nossos locais de estudo. Abençoe os nossos familiares encarnados e desencarnados, assim como os amigos que nos dão sustentação, encarnados e desencarnados. Abençoa, Jesus, os nossos lares, as nossas cidades, o nosso Brasil. Abençoa cada país deste mundo terra e abençoe este mundo que o Senhor estava presente na criação e que nos acompanhará durante toda a nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Pois bem, uma excelente, maravilhosa noite de sono para todos, uma semana espetacular e que a gente reflita e que consiga ir construindo essa autenticidade dentro de nós, para o mundo ser mais verdadeiro, mais espiritualizado, mais evoluído. Fiquem com Deus. Boa noite. Até quarta, se Deus quiser. Ele há de querer.